Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que vamos iniciar o nosso domingo aqui juntinhos, em um só coração, em um só pensamento, acolhendo o ensino do Evangelho, que é esta obra abençoada que nos guia diariamente em todas as nossas reflexões. Bom, hoje eu convido a todos ao capítulo 4 para juntos refletir sobre a passagem Limites da Encarnação. E esta passagem, ela se inicia com um questionamento bem objetivo para todos nós, que é o seguinte: quais são os limites da encarnação? Bom, será que existe um limite para nós reencarnarmos? Um limite de encarnação do nosso espírito? Bom, para compreendermos e responder esta questão, vamos primeiro compreender o que significa o termo encarnação. Bom, por encarnação, nós compreendemos a ligação do espírito a um corpo. Digamos assim que o nascimento do espírito num corpo. A ligação dele a uma matéria. E a cada existência nova do espírito, ele vai habitar uma matéria diferente, um corpo diferente. E conforme ele vai se depurando, ele pode habitar em outros mundos, em outros planetas, em outras esferas. E cada mundo vai demandar uma veste material diferente para esse espírito. Nem sempre a veste material vai ser parecida com o que conhecemos aqui, com o corpo humano, porque cada mundo tem a sua matéria específica. Com isso, compreendendo aqui o que é a encarnação, que é a ligação do espírito a um corpo material, será que existe um limite da encarnação? Kardec faz um questionamento aos espíritos lá na questão 132, que os espíritos vão responder assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, nós, como espíritos eternos, precisamos passar pelas diversas existências, pelas diversas reencarnações, para ir nos aprimorando moralmente, nos aprimorando espiritualmente. E aí, os espíritos continuam respondendo a questão. A encarnação tem ainda outra finalidade: a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento, corpo físico, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, como nós conversamos aqui anteriormente, o espírito, a cada mundo que ele habita, vai demandar uma veste material para ele, um envoltório corporal e material para ele habitar aquele mundo. Então é diferente, nem todos são como o corpo humano aqui que nós conhecemos, sobre esse organismo que nós conhecemos. Com isso, agora vamos então responder a nossa questão: será que existe um limite de encarnação? Bom, se nós olharmos sobre o prisma da Terra, sobre o prisma dos mundos inferiores, existe sim um limite para a encarnação, porque nós não estamos fadados a ficar reencarnando somente, unicamente e eternamente em um planeta só, ou em uma esfera inferior só. Olha aqui, em resposta do Livro dos Espíritos, 132, novamente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição, com o fim de que cheguemos à perfeição. Então, se estamos fadados à perfeição, a cada encarnação nós vamos desenvolvendo um pouquinho, nós vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando, e conforme vamos depurando, já não temos mais tanta necessidade de reencarnar em uma esfera inferior. Às vezes podemos sim retornar por missão, para cumprir algo do desígnio de Deus, mas não necessariamente estamos obrigados a reencarnar novamente numa esfera inferior. Com isso, nós compreendemos que há sim limite de encarnação, como no planeta Terra. A gente não vai ficar reencarnando na Terra eternamente. Nossa vida não vai ser só aqui nesse globo lindo azul. Não vai ser só aqui. Conforme nós vamos evoluindo, nós precisamos passar para outros mundos,
Por exemplo, se nós já aprendemos, nós já debitamos tudo que tinha que debitar aqui na Terra, já aprendemos tudo que esse globo azul poderia nos conceder, todas as relações que temos aqui nós já aprendemos. Então nós precisamos passar para um novo nível, digamos assim, subir um patamar. Então, quando a gente sobe esse patamar, vai ter novos desafios, vai ter novos aprendizados, assim como o aluno vai passando de série na escola, vai passando de ano. Então, no novo ano, ele vai aprender coisas novas. Então, nós, já supondo, aprendemos tudo que tinha aqui na Terra, já nos aprimoramos conforme esse globo azul. Debitamos tudo que tinha que debitar aqui, aí sim, nós podemos passar, quem sabe, para um novo patamar. Chegando lá, vai ter novos desafios para nós aprendermos. E lá, nem sempre a matéria vai ser igual era aqui na Terra, nem o corpo humano, muitas vezes. Então, dependerá de uma nova veste material. Por isso que a encarnação ela é limitada às esferas inferiores, porque nós vamos nos aperfeiçoar um dia. Chegará um dia que todos nós alcançaremos os cumes da perfeição, os cumes dos espíritos mais depurados. Contudo, se nós olharmos de uma forma mais geral, visto a eternidade do espírito, digamos assim que essa questão de ter um limite de encarnação, meio que não há um limite bem traçado ou delineado. Porque pensemos, se por encarnação a gente faz a ligação do espírito ao corpo, conforme o espírito vai se depurando, ele vai habitar novos mundos. Mas o corpo, a matéria, em outros mundos, é diferente. Tem mundos que a matéria é menos densa, igual aqui na nossa, que é quase etérea, que é quase fluídica. Então, é quase que o perispírito habitando ali. E ele nem vai precisar ter um corpo, mas ele está naquele mundo. É a matéria, digamos assim, que aquele mundo convida o espírito a ter para poder habitar nele. Então, de uma forma geral, de um contexto geral, visto a nossa vida eterna, não existe um limite propriamente dito ou delineado de um fim, de ter um fim a encarnação, visto que a gente sempre vai estar se aperfeiçoando, sempre tem que estar se aprimorando, sempre vamos estar aprendendo algo novo. Como eu disse, a gente vai passar para um novo patamar, vai ter novas coisas para a gente aprender. Não é que já passou, já chegou na perfeição. Não existe um limite assim. Bom, seguindo a jornada de aperfeiçoamento do nosso espírito, do aperfeiçoamento moral, nós ainda habitaremos muitos mundos, muitas esferas. Então, para cada mundo vai ser determinado uma matéria para a gente habitar. Então não vamos fazer essa ligação de encarnação somente ao corpo físico aqui que nós conhecemos da Terra, porque a encarnação ela é uma ligação do espírito a uma matéria e cada mundo vai ter a sua matéria. Por isso que não existe um limite bem traçado aí, se há um limite de encarnação ou não, porque nós ainda precisaremos passar por muitos mundos, muitas esferas ainda, visto que nós estamos aqui na jornada eterna do nosso espírito com o objetivo de nos depurar, com o objetivo de nos aperfeiçoar e chegar à perfeição que o nosso Pai almeja para todos os seus filhos. Queridos amigos e amigas, vou fazer uma suma aqui, um resuminho para simplificar para todos nós. Limite da encarnação existe se olharmos do ponto de ficar reencarnando somente num planeta, num mundo inferior. Aí existe. Mas limite da encarnação, olhado numa visão ampla, de uma visão geral, não existe limite, não existe uma linha ali traçada se há limite ou não, porque nós precisaremos passar por muitos mundos e não existem só mundos inferiores, existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo regenerador, mundos felizes, os mundos dos seres mais puros. Então existem muitos mundos, muitas esferas ainda que nós passaremos com o objetivo de nos aperfeiçoar.
Então, convido a todos a leitura completa desta passagem que se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também convido a todos a leitura completa da questão 132 do Livro dos Espíritos, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais neste assunto. Hoje eu encerro aqui, desejando a todos um excelente domingo, um excelente dia, que Jesus se faça presente dentro do lar de cada um de nós, de toda a nossa humanidade, serenando o nosso coração, nos concedendo esperança, nos inspirando a força e a fé. Essa foi uma mensagem que foi feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Até amanhã para começar a nossa semana juntinhos com mais uma reflexão. Que assim seja.